resposta diante de Deus no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar primeiro para depois fazer a oração da fé no nome de Jesus. Irmão, aí na palavra, no livro de Marcos, de capítulo 11, a partir do versículo 12, o título da minha Bíblia diz assim: a figueira sem o quê? Fruto. Aí diz no dia, capítulo 12, no dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve o quê? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava fazendo a obra de quem? De Deus. E pelo caminho ele sentiu fome, necessidade. Amém? Ele teve uma necessidade, fome de algo. Como você pode estar aqui hoje com fome de justiça, talvez você está aqui com sede de justiça, talvez aqui você quer algo de Deus para a tua vida, está com desejo, fome é desejo, deseja algo, talvez você está desejando algo aqui nessa noite, amém? Creia no teu coração que Deus é poderoso para responder a tua vida em nome de Jesus, amém? Busque isso com fé, creia nisso no nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz aí no versículo 13, assim: e vendo de o quê? De longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de quê? Figo. Meu irmão, uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, uma coisa, o povão está chegando na igreja agora, mas eu quero falar para você que já é irmão, já é cristão, você que já aceitou Jesus, já batizou nas águas, já recebeu o Espírito Santo, você não pode ser essa figueira na sua vida. Que figueira? De longe Jesus olhando, olha que figueira tem folha. Folha do crente é a veste. Tinha a veste de crente, tinha a aparência de longe de crente. Mas quando Jesus chega perto para matar a fome dele, aquela figueira não tinha nada para matar a fome de Jesus. Porque isso quer dizer em palavra. Você não pode aceitar ser um homem ou uma mulher de Deus que não tenha nada na tua vida para oferecer para outra pessoa. E quando eu falo isso, não é só financeiramente, principalmente espiritualmente. Muitas pessoas chegam na igreja com fome de ser curado, com fome de uma libertação, com fome de conhecer a Deus, com fome de paz porque está perturbado, com fome de cura porque está com depressão, com sítio de pânico, sítio de medo. E a pessoa não pode chegar aqui na igreja e achar uma árvore sem fruto. À frente do trabalho, obreiro, diácono, pastor, tá? Todos os homens e mulheres de Deus, não pode ser achado dessa forma. Você tem que olhar para a tua vida hoje e falar assim: se chegar alguém hoje aqui na igreja com fome de paz, se eu tenho paz para passar, se chegar hoje alguém aqui com doente, precisando de uma cura, o poder de Deus está na minha vida, para que eu possa ajudar ela e verdadeiramente matar a fome dela, sair daqui com o desejo dela, que ela ser curada e ela sair daqui curada. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Na verdade, essa árvore, de longe, à noite todo gato é o quê? De longe, tudo parece. Jesus falou: não, tem folha, tem flor, está cheio de fruto, mas quando ele se aproxima e chegar lá, era um engano aquela árvore. Aquela árvore estava enganando, não tinha nada para matar a fome de Jesus. O que quer dizer para mim e para você hoje? Não adianta só dizer assim: ó, eu sou crente, eu sou cristão, põe uma Bíblia aqui, põe um terno aqui. Não que terno é errado, nada disso, estou dizendo isso, mas eu não posso me travestir de crente, mas quando Deus olha para mim, a minha árvore só é um enfeite. Dentro de mim não tem oração, dentro de mim não tem jejum, dentro de mim não tem fé, dentro de mim não tem um preparo para bater de frente com o diabo, para fazer ele correr da minha vida, da vida das pessoas. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Amém? Jesus não quer que a gente se iluda, que a gente fala: eu sou crente, tá? Mas eu sou, tá? Ser crente é fácil, difícil é ser homem e mulher de Deus. E para ser homem e mulher de Deus tem que ter vida com Deus, tem que ter fruto na tua árvore. E que frutos são esses? Oração, jejum, congregar, estar na fé, separado do pecado. O diabo quer invadir a vida da pessoa, o diabo quer dominar, dar ordem para ele cair por terra, a doença quer prevalecer, lutar contra ela, fazer ela cair contra a vida da pessoa. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Em pequenas palavras, o que Deus requer de mim e de você? Que a gente não venha se enganar a si mesmo. A gente tem que parar hoje aqui, ó. Não adianta eu chegar aqui como bispo, só de carteirinha de bispo. Mas mais do que ser bispo, eu tenho que olhar se na minha árvore tem fruto. Você está de obreiro hoje, você está de diácono hoje, você está de pastor, de pastora hoje. Você tem que ter a sensatez de olhar para você e falar: ó, se alguém chega aqui necessitado, com fome em mim, não que eu sou nada, mas pela misericórdia de Deus, tem poder de Deus na minha vida para ajudar essa pessoa. Você tem que estar sempre preparado assim na tua vida. Jesus quer olhar para a tua figueira e ver filho. Jesus quer olhar para a tua figueira, para a tua árvore, e quer ver sombra nela para trazer descanso para o cansado. Jesus quer olhar para a tua árvore e quer ver os passarinhos fazendo ninho nela.
Jesus quer olhar para a tua árvore, quer chegar na casca dela, arrancar a casca dela, fazer chá e tomar, e que esse chá cure a doença da pessoa. Assim, Deus quer ver você uma árvore frutífera, produzindo, abençoada na presença de Deus. Deus está dizendo assim, ó, nunca seja daquela pessoa que queira se iludir, viver só de título ou de aparência. Essa árvore está vivendo de aparência e de título, mas verdadeiramente não tinha fruto nela. Parecia, mas não era. Quem está entendendo agora, Deus? A ponto de ela enganar o próprio Senhor Jesus. De longe, o Senhor Jesus se equivocou. Falou, nossa, eu vou lá, tem sim, está cheio de folha. Olha como ela mostra uma coisa, uma falsa aparência, quer ver? Olha aqui no trecho. E vendo de quê? Estava de longe quando ele viu uma figueira com folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aí chega mais perto. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de quê? Ela estava com a falsa aparência. De longe parecia uma coisa, mas quando ele chegou necessitado nela, opa, deixa eu pegar um filho, você não tem. De longe, parece um crente, um irmão ali, deixa eu pedir uma oração para ele. Ah, eu não oro ainda por ninguém, não. Ah, eu não. Você tem que ser uma árvore que produza frutos. Deus está te chamando, não é para ser crente, não, que crente está assim, ó. Mas tudo desse jeito aqui, ó. Deus está te chamando para ser homem e mulher de Deus, uma figueira cheia de filhos, cheia de fruto, para produzir na presença de Deus em nome de Jesus. Deus não está te chamando para ser mais um, Deus está te chamando para ser diferenciado. Deus está te chamando para ser cheio do Espírito Santo. Deus está te chamando para ser cheio de poder, não é cheio de conversinha, não igual um monte de igreja. Deus cura, mas não vê ninguém ser curado. Deus liberta, mas não vê cair um demônio. Deus fala, mas não é só de palavra, não. Se Deus liberta, ele tem que libertar. Se existe demônio, ele tem que cair. Se existe enfermidade, ele tem que ser curado. E Paulo já dizia, eu não mostro Deus só por palavra, mas eu mostro Deus, demonstro Deus pelo Espírito e pelo poder de Deus. E é assim que nós temos que mostrar Deus em nome de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Diga glórias a Deus. Se eu não aceito sem uma figueira, sem fruto, a partir de hoje eu vou produzir com abundância os frutos de Deus na minha vida. Está ligado em nome de Jesus? Amém, Jesus? Deus, Ele não quer ver aparecer pessoas necessitadas um dia na tua vida. Eu não estou dizendo para o irmãozinho que está chegando hoje, está sofrendo, vindo de uma religião ainda que vivia antigamente. Está falando para os crentes que já falam em língua, que já tem uns repeté, que já conhece a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Agora tem outro lado. Agora louvado seja Deus, que eu sei que tem esses homens, essas mulheres que estão aqui, que tem fruto na árvore. Tanto é que está nos propósitos, nós de quarta, quinta e sexta, nós estamos dando de madrugada em prol da tua vida, para ter fruto na nossa árvore. É por isso que nesse ministério tem resposta, muitas vezes ao vivo, na hora e depois, vai aparecendo só os testemunhos. Que a figueira aqui tem fruto para matar a tua fome e a tua necessidade. Agora eu estou alertando a todos, às vezes tem um ou dois que não está, não é o que Deus deseja. A vontade de Deus é olhar para a tua vida e falar, olha que figueira que produz fruto. Olha que figueira, tem algo para passar para os outros, tem paz para passar, tem alegria para passar, tem libertação para passar, tem salvação para passar, tem testemunho vivo para passar para essa pessoa. Amém, Jesus? Então dá glória a Deus. Aí olha o que diz aqui, ó, no versículo 14, que forte diz aqui, ó. Então lhe disse quem? Olha como Jesus se aborreceu com isso, entendeu? Então lhe disse Jesus, nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram o quê? Jesus acabou amaldiçoando aquela. Jesus amaldiçoou aquela, que ninguém nunca mais coma fruto de ti, sua mentirosa, sua enganadora. Quem está entendendo, dando glória a Deus. Agora trazendo para outra palavra, irmão, não adianta eu me enganar, porque se eu não revestir minha vida, eu vou sentir que a minha vida vai começar a secar. Eu vou começar a perder força de oração, força de pregação, força de intercessão. Eu vou perdendo, eu vou murchando. Uma coisa quando é arrancada pela raiz, ela vai morrendo aos poucos. Ela vai perdendo as forças ao pouco. Amém? Que não é o que Deus quer para a tua vida espiritual e nem para a área da tua vida. Agora levando para a oração da fé, mudando isso aqui, o que Jesus fez? Ele amaldiçoou algo que não prestava. A Bíblia nos ensina a abençoar ou amaldiçoar. Mas quando ela fala isso, ela está se tratando de pessoas. Nunca amaldiçoa o irmãozinho. Ah, seu maldito, nunca fala isso com o teu irmão.
mas ela ensina que amaldiçoar a doença, o câncer. Eu te amaldiçoo o câncer, você vai secar pela raiz. Eu te amaldiçoo doença, isso você pode fazer. Você só não pode amaldiçoar as pessoas, mas o que não presta pode, porque aqui Jesus está amaldiçoando. Tem crentes que dizem, nossa, não, está aqui, está escrito. Ela amaldiçoando no 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais comerei fruto de ti. Ele está amaldiçoando ela. Você não vai dar fruto mais, você vai secar. Aí diz aqui, ó, e seus discípulos ouviram isso. Olha o que aconteceu. Pula no versículo 20. Versículo 20. O que diz o título? O poder do quê? E passando eles pela manhã, viram que a figueira o quê? Secara desde o quê? A raiz. É não você usa hoje, você pode ter um caroço, seja, eles que tem um câncer benigno e uma. Eu nunca vi isso, para mim doença tudo é maligna. Eu nunca vi doença benigna, só os médicos. Toda doença para mim é maligna. Então o que você usa isso aqui? Está com enfermidade, ó, pela raiz. Câncer, não adianta que a raiz, pela raiz seja arrancada da minha vida. Caroço, pela raiz, eu te amaldiçoo. Seca pela raiz, seja arrancada da minha vida. Depressão, seca pela raiz, seja arrancada da minha vida. Síndrome de pânico, seca pela raiz, sai da minha vida. Usar o poder da fé para fazer o mal secar, o mal desaparecer da tua vida em nome de Jesus. Isso se chama poder de quê? Poder do quê? O que está escrito aí no versículo 25? Está escrito? Ah lá, a fé tem seu poder, mas só vai funcionar se você crer no que está escrito. Só vai funcionar se você pegar essa palavra, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você catar ela pôr no coração, eu creio. Se funcionou com Jesus, vai funcionar comigo. E usar a fé para valer, e não aceitar o sofrimento. Tudo que não presta, que está querendo, está aí no seu corpo, nas áreas, eu amaldiçoo isso. Pode secar pela raiz. Sai, você não serve para nada, só para prejudicar. Sai, seca. Isso não contra as pessoas, bem entendido, mas contra o mal, contra o câncer, contra a doença, contra a enfermidade, contra tudo que não presta, contra tudo aquilo que não produz nada. Diga glórias a Deus. Amém, Jesus? E diz aqui no versículo, olha, só que forte. E nós vamos usar até hoje, amém, irmão? Para pedir para secar pela raiz, seja o mal que for que tiver na tua vida, ele dominar a tua vida, nós vamos ter que secar pela raiz, vai ter que secar. É a mesma coisa se essa planta não fosse artificial, se ela fosse natural, catar ela, arrancar e jogar, e vai secando, vai ter que secar porque eu arranquei ela pela raiz. E é isso que você deve fazer da tua vida, o que não presta, arrancar pela raiz, seca da minha vida. E diz aí no versículo 21 assim: então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira aqui o quê? Sou eu que estou dizendo que foi Jesus que amaldiçoou? Está escrito? Está escrito? Está escrito ou não está escrito? Está escrito, 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste, aconteceu o que com ela? Não é que aconteceu mesmo? O Senhor amaldiçoou ela ontem, nós passamos hoje cedo, ela secou todinha. Porque Jesus falou com fé, Jesus falou sem duvidar, Jesus falou crendo que aquilo ia acontecer. E assim é a fé. Tem que crer no que ora, tem que crer no que pede, tem que crer no que fala, para que verdadeiramente o milagre alcance a tua vida. Quem está entendendo diz amém. Diga glórias a Deus. Amém? Agora, irmão, toma muito cuidado, porque tem muito crente que não tem entendimento espiritual. Ouça, pastor, vem cá que eu vou te mostrar, ó. Está escrito mesmo, não amaldiçoeis. Mas está se falando de pessoas. Jesus não está amaldiçoando o homem, Jesus não está amaldiçoando as pessoas. Ele amaldiçoou o quê? Uma figueira que não prestava para nada. Para que presta o câncer? Só para matar os outros. Para que presta a doença? Só para acabar com a vida dos outros. Quem está entendendo diz amém. Não confunda uma coisa, não é amaldiçoar as pessoas, mas o mal. Câncer, eu te amaldiçoo, sai da minha vida. Depressão, eu te amaldiçoo, sai da minha vida. Diga glórias a Deus. Quem está entendendo diz amém. E diz aqui no versículo 22, ao que Jesus lhe disse: tende o quê? Tende o quê? Fé. Em quem? Pedro, tem que ter fé e usar, Pedro. Tem fé em Deus, Pedro. Quando você fala, não duvido. Você acha que eu não sabia que estava seco? Eu sabia. Na hora que eu falei, eu já tinha certeza que isso ia secar. É assim que tem que ser você.
não adianta, mas será, mas o médico falou que não tem jeito, mas então você vai morrer na mão dos médicos. Ou você crê em Deus ou não crê. Ou você crê que está escrito ou você não crê. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí ele diz aqui, no versículo 23, porque em verdade vos afirmo, Jesus afirmando, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não que duvidar no seu coração, mas crê, tiver fé, que se fará o que diz, assim será com ele. Mais claro do que isso. De novo, 23, porque em verdade vos afirmo, e se alguém disser a este monte, agora olha aqui, ó, monte, fique imaginando, seria, quer ver? Eu vou lá no monte lá orar, Deus transforma esse monte com o povo e tudo que está orando lá para aquele lado, não é isso. Abre a imaginação, um monte de problema que se levanta contra a tua vida, um monte de dificuldade que se levanta contra a tua vida, vem aquele monte de problema. Mas você pegar a fé, está vendo esse monte de problema que está na minha vida? Ele vai ser transportado para longe da minha vida, pelo poder da fé, vai ser jogado para longe da minha vida, ele vai cair por terra da minha vida, ele não vai prevalecer, ainda que seja um monte de problema, mas todos eles vão cair perante os meus olhos pelo poder. Essa é a fé que Deus quer ter em você. Diga glórias a Deus. Amém, meu irmão? Eu peguei até uma palavra mais curta hoje, pequeno, para ter tempo hoje de fazer oração, louvar a Deus, para que você use a fé. E na hora da oração, não fica aquela pessoa inativa, desligada, não. Sabe, a pessoa não está assim, ó, não ligando. Não, feche seus olhos, fala com Deus, determine, usa a autoridade e o poder que Deus te deu. Se é doença, se é demônio, se é depressão, se é opressão, se é peso, se é sua vida espiritual que não se levanta, dá ordem, sai da minha vida, seja transportado pelo poder da fé, sai agora, bate em jeito, sabe, usa a fé, para Deus ver a fé sendo gerada em você em nome de Jesus. A fé tem que ser usada, Jesus está me ensinando a usar a fé. Pedro, tem que crer em Deus, Pedro, senão não adianta. Olha de novo no 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não o quê? Duvidar não. Qual é o problema de muitas pessoas? Irmã, creio que Deus vai te curar. Não, eu já passei no especialista, ele já falou que tem mais de 100 mil pessoas que já têm esse problema, e meus pais tinham, morreu com isso, tentou tudo, também não deu. Vai morrer com essa doença, porque é incrédulo. Não pode ser incrédulo. Nós não podemos trazer a maldição da geração passada para a nossa vida, não. Se minha mãe morreu com câncer porque não tinha Deus, eu tenho e não vou morrer. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Traz maldição, sabe, hereditária. Minha família tinha, todo mundo morreu disso, todo mundo morreu de diabetes, todo mundo morreu de câncer, todo mundo morreu porque não tinha Deus. Agora eu tenho Deus. Agora essa maldição vai ser lançada para longe da minha vida. Usar a fé, usar a fé. Amém, irmão? Deus quer ver você usar a fé hoje. Não é você fazer mais um dia de culto, não. Outro chorinho, não. Não é chorinho que Deus quer ver. Deus quer ver fé. Abrir o coração, você vai cair perante o Deus que eu sigo. Você vai cair pelo poder que tem no nome de Jesus. Você vai cair pelo poder que tem nesse sangue, nessa palavra, Tiago. Deus quer ver você assim, ó, revoltado, não é contra a sua vida, não. Nem contra as pessoas, mas revoltado contra esse problema que você tem passado. Para ele cair por terra em nome de Jesus. Amém, Jesus? Aí no 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, tiver fé, que se fará o que se diz, assim será com ele. É só não duvidar aqui, ó. Buscar crendo, buscar acreditando, buscar usando a fé, acreditando em Deus e principalmente perseverando. Não melhorou, só não pulou ainda, mas deixou na outra sexta pulou. Ou não, mas vai ter que cair, eu vou perseverar, enquanto não cair eu não paro. É isso que Deus quer ver na tua vida. Fé verdadeira, crença verdadeira. E diz no versículo 24: por isso vos digo que o quê? Era de novo, 24. Por isso vos que o quê? Repete de novo. Repete de novo. Essa doença sim, essa não. Esse problema sim, esse problema não. Essa doença cura, essa aqui não. Esse problema Deus resolve, aquele ele não resolve? Não. É o quê? É o quê?
quê? 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebeste, e será assim convosco. Não importa o que é, se é doença, se é problema, se é demônio, se é dificuldade, tudo que você buscar e pedir em oração, se você crer e não duvidar e perseverar, assim será com você. Ou você crê ou você não crê. Ou você joga ele no chão ou ele te joga. Quem está entendendo diz amém. Amém. Ele pôs uma ressalva: exceto câncer, exceto depressão, que eu não curo. Ele colocou alguma ressalva? Tudo, não fica nada de fora. Para quê? Para você tirar aquele pensamento crônico. Para mim não tem jeito. No meu caso não tem jeito, isso é pensamento crônico. Mas eu creio que pelo Espírito de Deus, pela essa palavra, até os teus pensamentos vão ser renovados, e você vai começar a pensar que tudo pode naquele que te fortalece, que tudo você pode naquele que te fortalece. Sara até os teus pensamentos, porque se você não vigiar, até os seus pensamentos ficam doentes. Para mim não dá certo, dá para os outros, para mim é diferente. Até os teus pensamentos ficam doentes se você não tiver fé. Tenha fé. Glória a Deus, Jesus. Amém? Então você vê a 1:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebeste, e será assim como? Olha lá, nós devemos também pedir e perceber. Tive uma melhorinha, mas ainda não caiu de vez, não caiu, mas vai cair, porque não onde passa um boi, passa uma boiada. Quem dá sinal de fraqueza, você deu um soco, o boxeador está lutando, ele deu uma pancada, o cara fez assim, ó, agora ele cai. Vou até derrubar. Quando o inimigo faz assim, quando ele faz assim, quando já tem uma melhorada. Você não segue um Deus que melhora, você segue um Deus que cura. Mas você tem que ter uma fé dentro de você para que o mal caia por terra de uma vez por toda pela tua vida. Você tem que crer, buscar, acreditar no que você está pedindo. E como a sua fé vai ser confirmada? Quando você luta por aquilo. Eu acredito que Deus pode me curar, mas não vem nem na igreja. Ou vem hoje e nunca mais aparece. Já melhorou, está bom, já está para ir. Que fé é essa? Que fé é essa? Essa fé não é legítima. Essa fé não é sadia. Existe uma fé sadia, uma fé que cura de verdade. É aquela fé acompanhada de obra, porque a fé sem obra é morta, mas a fé acompanhada com obra, ela é viva, operante e eficaz para abençoar a tua vida em nome de Jesus. E é essa fé que Deus quer ver no teu coração. Deus não quer ver mais dúvida, mas quer ver fé. Fé que tudo você pode naquele que te fortalece. E diz assim no versículo 25: e quando estiver de o quê? Orando. Está vendo para o irmão lá? Está vendo, irmão? A gente tem que orar, viu? Para ver, seu irmão vai dar para aqueles crentes 6 horas. Crente 6 horas, tá vendo? Você conhece o crente 6 horas? É aquele que só vive assim: 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele mesmo não ora, só que os outros oram por ele. Então é 6 horas por mim. Não, você tem que orar também. Deus quer ver você usando a fé. Deus quer ver você ali, ó. A fé não tem que ser exercitada. A fé é igual a água. Se você pegar uma poça d'água e pôr água dentro e não circular, não movimentar ela perde a oxigenação, ela apodrece. A água fica fedendo podre. Mas se você pôr água para aquela água circular e caindo, ela vai oxigenando e mantém viva, mantém limpa, mantém até com peixe dentro. A fé é assim: se você pegar ela e deixar ela parada aqui dentro, estacionada, ela enferruja, ela não serve para nada. A fé tem que ser exercitada, não é isso mesmo. Deixa eu pôr aqui, unge minha mão, deixa eu pôr nessa enfermidade, deixa eu repreender esse mal, deixa eu repreender essa doença, que não é nem física, mas espiritual. Não tenho mais força de vir para a igreja, não consigo mais orar. Não, esse mal tem que cair pela tua vida, ele tem que cair por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Deus te chamou, Deus tem uma obra na tua vida. Satanás não pode parar, os demônios não podem parar, os poderes não podem parar, porque eles vão ter que cair diante de você. Eles vão ter que cair, eles vão ter que enxergar que Deus é na tua vida e acabou. O mal vai ter que
enxergar isso. O mal vai ter que entender que quem te escolheu não foi o homem, quem te escolheu foi Deus. O mal vai ter que entender que tem um Deus sobre a tua vida, cuidando de você agora, trabalhando por você agora, operando por você agora, por mais ou por menos, por bem ou por mal, vai ter que cair na tua vida. Acabou. Ainda que ele tenha que entender isso por força maior, ele vai ter que entender isso. Ele está na igreja porque você quis, porque você falou, porque alguém te chamou. Alguém te chamou nesse lugar. E quem te chamou é poderoso para te capacitar para vencer. E diz aqui no versículo 25: e quando estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial nos perdoe as vossas o quê? Ofensas. Olha o que Deus está mandando a gente liberar o quê? Perdão. Às vezes a gente pode ficar morrendo de orar aqui para vocês. Sai, a dor volta. Mas saiu na hora disso, daqui a pouco volta de novo. Se você guardar aquele famoso mau ressentimento, tristeza por alguma coisa que aconteceu por alguém, às vezes vira até ódio e vai crescendo, né? Vai virando tristeza, vai virando mau ressentimento vai virando ódio, e cada vez sua vida vai ficando mais enferma, pior. Não, meu irmão, libera perdão. Eu já vi gente que ofendeu a outra, e a outra com mágoa, levar aquela vida de hospital para cá, só sofrimento, e a que magoou por não ter nada no coração, feliz da vida, porque não tinha nada no coração, porque só sofre quem guarda mágoa. Tira a mágoa, libera perdão. Se você quer o perdão de Deus para a tua vida, libera perdão para a vida do outro. E quando Deus fala em perdoar, eu não me canso de dizer isso, Deus não está mandando ninguém ficar de igreja, de abraço, mas não guardar aquele ressentimento, aquele ódio, aquela coisa, aquele quando vê a pessoa já tem vontade de perder o equilíbrio, de xingar, de brigar, já sai, chegou, deixa eu sair, sabe? Não, tira essas coisas da tua vida, isso não vai te levar a nada. Limpa teu coração para que as tuas orações sejam respondidas em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Se você está aí, põe a mão no seu coração, não precisa falar nada para ninguém, não, é você e Deus. Pensa na pessoa, ora, tem favor dela. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, que ele tinha mágoa deles, porque perseguiram ele, Deus foi restaurando a vida de Jó. Ora hoje pelos teus inimigos, ora para aquelas pessoas que às vezes não é nem teu inimigo, te abusou para te tecer, para te trair, para te causar dores, amém? Ora para Deus converter, ora para Deus abençoar, limpa teu coração, vive em paz, porque enquanto você faz isso, Deus já vai trabalhando em prol da tua vida e restaurando a tua vida. Para que a nossa oração verdadeiramente venha a ser eficaz, você precisa estar com o teu coração limpo. Para verdadeiramente a nossa oração ter resposta, você precisa estar com o coração limpinho até antes da oração. Eu creio que essa palavra está surgindo um efeito de fazer uma faxina no teu coração. Eu creio que essa palavra já está pegando o sangue de Jesus numa esponja e já está passando no teu coração, purificando o teu coração de tristeza, de mau ressentimento, de ódio. Talvez você não tinha força para liberar perdão, mas o poder da fé, o poder que tem essa palavra, já está limpando a tua alma, já está limpando o teu coração, já está limpando os teus pensamentos, já está limpando a tua vida. Esse mal já está sendo expelido agora na tua vida, porque está aí. É só limpar esse teu coração, é só liberar esse perdão, porque o sangue de Jesus já está indo de encontro ao teu coração, já está indo de encontro à tua vida, para que você tenha força para perdoar, para que você tenha força para liberar esse perdão que tanto você precisa para ser abençoado. Oh glória. Querido 26, mas se não perdoares, ou mais, se eu insistir em ficar com o coração sujo, olha como que não é conveniente para você. Você vai ver pelo 26 que você não vai ganhar nada com isso. Manter, não, eu sou assim mesmo, não consigo. Se você insiste assim, olha o que acontece com a tua vida. Mas se não perdoares, o que acontece? Também vosso Pai Celestial não nos perdoará as vossas ofensas. Sendo assim, eu fico sem resposta dos meus pedidos. Me cura, Deus. O coração sujo vai curar como? Oh Deus, muda minha vida, enche do Espírito Santo. Como? Cheio de ódio. O Espírito Santo é ódio, o Espírito Santo é amor. Deus não tem resposta de vida. E o que adianta eu estar na igreja sem resposta de vida? Perder tempo dentro da igreja. Eu mesmo não tenho tempo para perder, eu preciso ver Deus trabalhar, senão eu mesmo sou meio desvio. Se eu não ver Deus agir, eu sou um que estou fora. Já falei isso para ele.
E quando ele me chamou, ele falou que era Deus de maravilha e Deus de milagre. Tem um Deus de pau, de pé, de jeito que eu tinha servido a vida inteira e não fazia nada. E ele disse que era diferente. Se ele é diferente, eu quero ver a diferença. Aqui ninguém é moleque. Se ele é moleque, eu não sou, ninguém é moleque. Aqui eu é ou não é? Aqui ninguém quer brincar de secreto, não. Aqui nós queremos conhecer esse Deus que diz que faz, acontece. Nós queremos conhecer esse Deus que diz que faz, acontece. Eu sou o que sou, ele diz. Eu sou o que sou. Olha como ele é folgado. Então, se ele é o que é, nós queremos ver. Tem que ser assim. Só que nós temos que obedecer o que ele manda. Para mim ver, eu sei que ele pode. Agora estou te limpar o coração. Ele está mandando limpar o coração. Não limpo, vou ficar sofrendo dentro da igreja. Porque eu estou indo contra os ensinos dele. Quem está entendendo diz amém. Amém. Diga glória. Amém, Jesus. Ó, 26 de novo. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Agora, irmão, tem uma pergunta que não quer se calar. Qual? Será mesmo que Deus pode responder os meus pedidos, seja ele qual for? Será que Deus pode? Vamos ver isso na Bíblia, num versículo. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Olha aí. Efésios 3, versículo 20. Vamos ver o que a própria Bíblia diz de Deus. Que eu posso achar que os meus pedidos, os meus problemas são muito grandes para Deus. Bicho, é que a minha vida você não conhece. Se eu soubesse, bicho, meu Deus, vamos ver se tem pedido enorme demais que Deus não possa responder. Efésios, capítulo 3, de versículo 20. Efésios 3, versículo 20. O irmão que achar, ajuda os irmãozinhos lá a achar. Efésios 3, de versículo 20. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus, Senhor, aleluia! Glória a Deus, Senhor, aleluia! Pode achar aí, tem maior paciência no mundo. Um dos frutos do Espírito é paciência, eu tenho. Pode achar. Efésios 3, versículo 20. Queremos resposta dentro da Bíblia. Glória a Deus. Porque de repente você podia ter uma duvidinha aí ainda. Mas bem, será que os meus pedidos, não estou falando do Senhor, talvez o Senhor é um pedido pequenininho, mas os meus problemas são enormes. A minha doença é poderosa. Não é não, poderoso é Ele. Para Deus tanto faz curar uma dor de cabeça como câncer, o esforço é o mesmo. O mesmo esforço de Deus para curar uma dorzinha de cabeça e um câncer, o esforço de Deus é o mesmo. Glórias a Deus. Então, para que ninguém se exclua, mas será que os meus pedidos não são muito difíceis? Mas será que os meus tem como Deus resolver? Mas vamos ver isso na Bíblia. Efésios 3, versículo 20. Posso ler? Quem achou diz amém. Quem achou diz glória a Deus. Quem crê diz eu tomo posse desse versículo da minha vida. Olha o que diz em Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é o quê? Poderoso. Eita, fala, poderoso é Deus. Poderoso é Deus. Não é o meu problema, não é a minha doença, não é mal algum, não é o diabo, não é o demônio. Poderoso é Deus. Deus é que é poderoso. Eu não engrandeço enfermidade, eu não engrandeço miséria, eu não engrandeço o diabo, eu não engrandeço os demônios, eu não engrandeço a macumba, eu engrandeço a Deus. Deus é poderoso. Com Ele ninguém vem. E diz aqui no 20: ora aquele que é poderoso, para quê? Para fazer infinitamente
Bate o nome do lado, quantas vezes você quiser. Não é uma vez só não, viu? Não dá nem para você contar quantas vezes pode responder seus pedidos. Você perde a conta. Conforme a tua fé, você faz existir isso para a tua vida. Conforme a tua fé. Eu vi um tempo lendo Josué, aí a Bíblia fala assim, as terras que Josué conquistou, o reinado, né, Jericó, rodeou na cidade, derrubou, tomou a cidade para ele, tomou a cidade de 5 reis, foi indo, tomou isso, tomou aquilo outro. Falei, meu Deus, como Josué é um homem de conquista, pai. Como ele conquistou, meu Deus. Aí daqui a pouco eu vejo terminar lá. Essas são as terras que Josué não conquistou, porque se tivesse lutado, conquistava também. Deus tem um infinito para nós. Tem agora tudo da tua fé e da tua força de vontade. Tudo agora vem da sua fé e da força de vontade de tomar posse do que você quer. Infinitamente Deus pode fazer isso. Olha aqui no 20. Olha aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto mais que pedir. Você pede uma coisa para Deus, você pediu mal, hein? Vou te dar melhor, quer ver? Ele dá o melhor, ainda mais do que você pede. Não, vou dar mais, isso aí ainda não é nada, vou dar melhor, toma melhor. Esse é o Deus que você segue. Esse é o Deus que te chama com aliança. Esse é o Deus que fala, deixa eu ser o teu Deus, seja meu servo. Esse é o Deus. Só é crer nele. 20 de novo. Olha aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você pensa para você, eu queria uma vida assim, assado. Eu queria que fosse assim. Fala no mundo lá. Você está preso num mundinho assim com o teu pensamento. Você está preso num mundinho assim com o teu pensamento. Fala para ele, Deus tem um universo para colocar você dentro dele. Deus tem um universo para colocar você dentro dele. Deus tem um universo para colocar você dentro dele. Os pensamentos de Deus são melhores do que o teu para a tua vida. Os pensamentos de Deus são melhores que os teus. O que você deseja para você ainda é pouco. Deus tem coisa melhor para você que crê. Deus tem coisa melhor para você pedir. Você vê que tudo que você pede tem mais do que você pede. Aquilo que você pensa tem mais do que você pensa. 20. Olha aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem. Aí volta dizendo, agora Deus tem que usar alguém para isso acontecer. Usava Paulo na época e usa ele hoje para dar glória do nome. Só mudou o profeta, mas o Deus continua o mesmo. Infinitamente, o Deus continua o mesmo, poderoso, operando milagre, realizando desejo de coração, matando a tua necessidade, matando aquilo que você tanto precisa e deseja. Mas é o que você ouviu, precisa ter o que no coração? Fé, sem duvidar. Não sei o que você está precisando de Deus, não sei se é uma enfermidade, não sei se é uma luta financeira, não sei se é no casamento, não sei se é na vida sentimental, não sei se é no emocional. Uma coisa eu sei, que Deus é poderoso para responder a tua vida, que Deus é poderoso para trazer solução para a tua vida, que Deus é poderoso, meu irmão, para fazer tudo novo na tua vida em nome de Jesus. E as palmas do Senhor Jesus. Glória a Deus.